Olá, amigos da Canaplan, aqui é Nilceu Cardoso, falando da segunda reunião de 2024, diretamente de Ribeirão Preto. Vamos conversar um pouquinho hoje com um grande amigo, sócio da Canaplan, amigo nosso de longa data, participou de vários eventos, o senhor Mário Gandini, Marinho. Um grande prazer te receber aqui. Prazer é meu e fico muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo com você. Tá joia, Marinho. Obrigado. A ideia era conversar um pouco sobre o que aconteceu em 24 e 25, uma safra com muitas ilusões, né? O tema da Canaplan foi a safra das ilusões, das sereias, o canto das sereias, e muitas dificuldades em termos de produtividade, comparado com 23, 24, foi uma safra muito boa, mas ao fim teve algumas compensações, né? Hoje tem várias ilusões, tem o gosto amargo de uma queda de produtividade, a produção talvez não caia tanto, mas vai cair, é óbvio. Um panorama, o que você consegue falar para a gente sobre 24 e 25? Primeiro, nós temos que falar de São Paulo, né? Pelo menos do estado de São Paulo, não aconteceu, o clima não foi igual para todas as regiões, né? A região de Ribeirão Preto começou privilegiada esse ano em relação a outras regiões. Acho que você concorda comigo, né, Nilceu? E no fim, ela acabou quase que prejudicada, não só pela seca que se pronunciou, e nesses solos argilosos ela pega muito duro no fim, depois de um certo ponto, e pelos incêndios, que foram uma coisa absurda. Isso aí é até difícil comentar, porque para a gente comentar sobre eventos climáticos já é difícil. Com certeza. Agora, acidentes como foram esses acidentes de incêndio, isso teve uma influência em algumas empresas absurda. Mas a safra começou com diferentes expectativas nas regiões, mas certamente com uma expectativa de menos cana em relação ao ano passado, que foi um ano muito bom. Era difícil comparar qualquer safra com a safra do ano passado, que não foi excepcional. Foi uma safra que a gente considerava normal em outras épocas. Né? Ela foi boa depois de anos muito ruins. E, de repente, a gente percebeu que ia ser muito difícil repetir essa safra. Em algumas regiões mais próximas e outras mais distantes. E ela foi evoluindo de uma maneira curiosa, quer dizer, com a parada muito precoce de chuvas, a partir de março, né? Já nós começamos a ter déficit hídrico em março, e não só a falta de chuva, como as temperaturas muito acima das médias históricas, mas não só, quando a gente fala em média histórica, a temperatura ficou 2 graus acima, porque você puxa uma média. Agora, você tem dias que a temperatura chegava a 38 graus numa época de inverno, né? Um negócio absurdo. E a gente acabou tendo alterações fisiológicas na cana, que eu mesmo, depois de 50 anos, nunca tinha visto tão fortes. Nós começamos com uma safra com um ATR que nos dava muita esperança, um ATR acima das médias históricas, mas já percebendo que a pureza não acompanhava esse ATR. E claro, pureza e redutores juntos, né? Muito altos para aquele ATR. Com uma consequência, claro, uma difícil recuperação de fábrica. Então, logo no começo de safra, eles já começaram a se queixar. Pô, nós estamos com um teor de açúcar alto, só que nós não estamos conseguindo colocar isso no saco. E num contexto com o açúcar valendo muito, né? Isso. E isso foi evoluindo e acabou piorando cada vez mais. Depois ainda veio o evento do incêndio e com surpresas absurdas. O cara processar uma cana com 60 dias de queimada e ainda conseguir fazer etanol um pouquinho, né? Porque a cana
uma cana que pesava 90 toneladas por hectare foi colhida com 25, 30, e ali só tinha, acho que só açúcar, né? Uhum. Só o que restou, e que pôde, em parte, ser transformado em etanol ainda. Mas agora você começa a perceber já nas primeiras chuvas, isso muda o clima, muda o ar, muda tudo, né? Uhum. E então nós vamos ter um final de safra que não vai ser influenciado por essas chuvas, porque elas vieram tarde também. Uhum. Então, as safras estão definidas, né? A safra desse ano está definida. E resta a gente saber o que vem. Talvez a próxima pergunta sua, o que esperar do ano que vem, né? Até antes da gente ir pro ano que vem. Eu gostei da questão do incêndio, né? Acho que é algo importante para a gente conversar dos impactos que teve para a região. Muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade que a cana-de-açúcar convive com queimada, ou usa disso como argumento de manejo. E a sua fala mostrou bem, né? Colhendo cana depois de 60 dias de queimado. O impacto, o sistema completamente novo, é um sistema novo não, né? Mais de 10, 15 anos, empresas que já entram trabalhando pura e simplesmente em cana crua, aplicando herbicida, adubação, todo o manejo baseado num sistema de cana crua, preservando a palha no campo. E vem um incêndio e acaba com tudo isso. Matas que foram plantadas, né? Mais de 20, 30 anos, com carinho, enfim. Eu acho que é importante uma fala sua para os nossos amigos que estão acompanhando a gente, de como que é triste para alguém que cultiva, planta e vê tudo isso ir por água abaixo em uma tarde. Né? Eu vou falar alguma coisa isso, né? aqui, Nilceu, que talvez choque a maioria das pessoas, mas se você se lembrar, o fogo é um fenômeno natural. Então, faz parte do ciclo. Como um fenômeno natural, a própria natureza está preparada para ele. Uhum. Se você for nas savanas africanas, todo ano, alguma área dela ela é incendiada, e normalmente com incêndios disparados por descargas elétricas. Uhum. Né? Então, até que chova, dependendo do tempo entre as descargas e as chuvas, essas áreas são menores ou maiores. Mas conversando com pessoas de lá, todo ano, parte das savanas, elas deve ter incêndio também acidental, claro, nas áreas mais populosas, escapa um fogo ali, mas, de uma maneira ou de outra, nessas áreas, todo ano, elas sofrem incêndios. E a natureza conhece o fogo. Como ela conhece a água, como ela conhece o vento, né? A natureza conhece o fogo. Então, nós não estamos preparados para isso, e existe também uma propaganda muito forte em relação. Ninguém gosta de fuligem no ar, de ver fumaça. Isso foi ficando cada vez mais tido como talvez herdando um pouco dos incêndios, dos desmates, né? Uhum. A gente fica com uma pecha muito ruim em relação ao incêndio. Mas o fogo é um evento natural. Então, a natureza sabe se regenerar em relação a ele. Ela já sabe ancestralmente disso. Sim. Entendeu? Então, apesar de que ele deixa marcas, por exemplo, você regenera uma mata ciliar, você tem mata de 15 anos, daqui a pouco ele vem e deixa tudo, traz para a estaca zero, né? É muito difícil isso, mas para a natureza, para o tempo da natureza, mais 20 anos para essa mata se regenerar é nada. A escala é muito pequena. Então, eu estou falando de uma forma mais otimista, porque o incêndio em si, ele não é tão ruim como... isso é a minha opinião, sabe? Ele
ele é um fenômeno que ocorre sempre. Então, a natureza sabe se regenerar. Tem muita coisa que a gente faz que a natureza não regenera. Por exemplo, se você entrar num solo agricultável e você fizer grandes movimentos, por exemplo, grandes terraceamentos, o cara levanta terraço de 2 metros de altura, uma base, não sei o que lá e tal. Eternamente, essa região que foi mexida nunca mais vai voltar ao normal. Você é bem novinho em relação à minha experiência, mas você já percebeu isso. Quando tem o primeiro estresse, aonde seca primeiro é aonde você removeu alguma terra. Algumas práticas, como quebrar barranco para levantar a estrada. Isso aí é algo que você faz contra a natureza, contra o solo, que nunca mais você recupera. Você pode fazer o que você quiser. Você leva torta, leva calcário, leva esterco, leva... Num ano de estresse, o primeiro que vai mostrar é aquela faixa que você mexeu. Então, eu estou querendo comparar isso com fogo. Quer dizer, a mão do homem, quando provoca uma ofensa para a natureza, dificilmente ele consegue consertar. Agora, quando um fenômeno natural agride a natureza, ela já sabe como se recuperar, sabe? Mesmo a vida do solo. Porque o fogo e o solo, eles existem há milhões de anos. Então, por exemplo, micro-organismos do solo, eles têm formas de resistência já preparadas para esse evento. Com certeza você vai ter uma baixa nas camadas mais superficiais, mas ela vai se recuperar rapidamente. É isso que eu acredito e aprendi de lições da natureza, sabe? Então, o fogo, ele causa um prejuízo absurdo, tudo, mas não podemos nos deixar levar, por exemplo, o tanto que nós somos bombardeados em relação a isso. Né? Não é o vilão não é o fogo, é o mau uso do fogo. Né? Exato, exatamente. O fogo é um fenômeno natural. Sim. Como a chuva, como o vento, né? Sim. E um precisa do outro para poder existir. Exatamente. E pensando, então, nesse cenário, eu sei que é difícil falar do futuro, ainda mais um futuro que tem 6 meses pela frente para acontecer, mas sua opinião sobre a próxima safra? Já teve opiniões que, da minha forma de ver, que não bem arrojadas, falar que a próxima safra pode ser até um pouco melhor ou igual, para mim, é muito otimista, mas enfim, qual que seria a sua visão sobre 25, 26? Nós sabemos, Nilceu, já há muito tempo que a cana cresce de outubro a fevereiro 75% da massa verde. Se você for fazer os cálculos da média dos últimos... Desde quando a cana existe, é nessa época que ela tem a oportunidade de crescer. Se você for ver, outubro já foi. Já foi. Ela não teve, a maioria das canas não teve tempo nem de trocar a copa ainda. Sim. Ela ainda está com a copa. Então ela tem que ter um período para trocar a copa para começar a fazer fotossíntese. Então nós já estamos saindo de uma temporada muito ruim e na época que ela deveria estar crescendo muito, você ainda não começou. Então, vamos dizer, se for fazer uma análise, o ano que vem nós devemos ter menos cana que esse ano. Sim. Essa é a minha impressão. O quanto vai depender do quão regular, do quão típico for o nosso verão em relação à água e luz. Todo mundo, agora nós estamos com um trauma tão grande de água que a gente esquece de luz. Ninguém quer reclamar da chuva agora. Luz é protagonista nosso. A água também não é protagonista. Nós transformamos energia luminosa em energia química. Esse é o nosso negócio. A água entra como um coadjuvante ali. Ela não é o protagonista. Tá certo? Ela ajuda.
ela é indispensável, só que sem luz acabou o nosso negócio. Então, nós precisamos de um verão úmido e com muita luz, sem excesso de temperatura. Já sabemos e acabamos de ver agora que acima de uma determinada temperatura, a planta é muito sabida, ela sabe, ela fecha os estômagos. Ela fala, ó, eu vou perder mais do que ganhar se eu tentar fabricar. Então, ela não cresce. Então, se o verão for típico e bom, nós recuperamos uma parte disso. O pior dos males seria um verão ruim. Aí seria... Certeza. Nós já tivemos um prejuízo grande nas canas colhidas no início de safra, porque elas sofreram demais com a falta de água. Não vamos nem citar o fogo, porque para quem teve fogo, esse prejuízo é ainda maior. E esquecendo o fogo, o ano foi muito seco, reconhecidamente seco. Aquela quantidade de água de um copo por metro quadrado de março até agora é bem esclarecedora. Depois precisaria mostrar isso aqui no videocast, que é muito expressiva, né? É o pluviômetro do Jaiminho. Mal encheu um copo d'água. Pois é. Então, isso aí deixa uma sequela que não tem como você consertar. A cana cresce por dia. Sim. É evidente que não é linear o crescimento, mas isso que se você chega com uma cana bem preparada para receber os benefícios do verão, é uma coisa. Agora, se você chega com ela tropeçando, caindo, até ela arribar, ela perde uma grande parte desse período bom de crescimento. Então, o quanto vai ser menos é muito... eu sempre tive que fazer estimativa de safra nessa época e é de chorar. Mas, na minha opinião, não vai repetir a safra. Essa é uma opinião hoje muito... até arriscada, né? Porque você dá uma opinião um ano antes, a próxima safra vai acabar daqui a um ano. Não, verdade, está bem longe ainda de... Essa não terminou nem essa ainda. E a natureza também, ela é fantástica na capacidade de regeneração. Sim. Ela é fantástica. Com certeza. Então, ela pode... Nós tivemos na safra retrasada uma demonstração com um pouquinho de clima normal, o que a gente consegue, né? Sim. Então, ela pode dar uma outra demonstração dessa e contrariar essa expectativa nossa de que vai ter menos cana. Mas, um pouco baseado no que tem acontecido nos últimos 10 anos, a expectativa seria essa. Eu não sei se essas mudanças, por exemplo... A falta de chuva e os veranicos, etc., sempre existiram, sempre foram cíclicos. Agora, essas temperaturas extremas, elas de fato não aconteciam. Então, a gente, além de perder tempo hoje com falta de chuva, muito tempo de crescimento. Se chegar a dezembro, se você tiver umidade ideal, se tiver luz, mas a temperatura tiver a 36 graus, a cana está parada. Então, não vai conseguir... Não vai crescer. Expressar esse potencial que poderia. Exatamente. Não é? Eu realmente acho que, se a gente pensar que 2024, 2025, por tudo que aconteceu, pode terminar com uma safra bem menos... pior do que a gente imaginava, diante de tantos problemas, né? Vamos falar que feche na casa dos 600 milhões de toneladas, ainda é uma das 5, 6 melhores safras, né? Só não pode lembrar de 23, 24 que... Então, fica até seguro afirmar que a próxima pode ser um pior. O difícil é falar quanto, né? Mas no fim foi uma safra boa, com um monte de problemas, dependendo de quem a gente falar, pode ficar até... Não, para mim não foi. Mas pensando em Centro-Sul, a gente já teve 21, que foi bem pior. E se você for ver, Niceu, ela é boa, mas
quando você compara ela com a safra anterior, ela não é boa. Um gostinho amargo fica bem à tona, né? Então, por isso, se você tivesse tido 650 esse ano e nós estivéssemos produzindo 650, e que vai ter ano que vem? Aí você podia ter uma quebra grande. Sim. Mas nós já estamos na casa quebrou, dos né? 600, então a quebra não vai ser um negócio expressivo desse volume, sabe? Sim. Então, daqui a pouco vão estar falando em 590, 595, eu acho que é razoável. Sim. Não seria uma variação tão grande. Não seria assim. um negócio, é menos, mas não muito menos. Sim. Porque essa já não foi Já, a muito quebra boa. já foi. E a expectativa Concorda também com isso? Opa! E automaticamente a expectativa já baixa, né? Isso. No passado a gente tinha uma expectativa nessa época do ano que 24, 25 tinha que ser obrigatoriamente melhor que 23, 24, né? Hoje acho que a mensagem, ela, pelo menos de vamos ser mais calmos, né? Vamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Né? Exatamente. Os canaviais estavam muito preparados. Sim. Apesar de alguns plantios ter faltado água, a gente sabe e tal, mas de uma maneira geral, os canaviais, as empresas vêm de um período de boa remuneração e têm investido muito no cuidado dos canaviais. Sim. Então, se o clima faz a parte dele, tem resposta, sabe? E nós continuamos assim. Esse ano, um pouco pior, porque a seca, de fato, foi fazer... Nós voltamos a ver umas brotações daqueles anos de 21 lá, né? Foi terrível para a brotação. Então, vamos ver o que vai dar. Aguardar o que o final do ano nos promete agora, né? Exato. Chuva, tomara que chuva muito regular, né? Sem atrapalhar a luminosidade, a temperatura. Exato. Enfim, eu acho que é um momento de incerteza, todos estão atentos, buscando informações, mas essas informações são escassas, né? O nível de incerteza é muito alto. A gente tem que tomar cuidado para não ser otimista demais, mas também não se torturar sendo pessimista demais, né, Maninho? Exatamente. Eu acho que eu sempre tenho um lado otimista. Eu sempre olho o lado melhor, o copo mais cheio. Né? E a natureza é muito generosa. Com certeza. Muito generosa. E a capacidade dela chacoalhar a poeira e acordar e explodir é um negócio fantástico. Não, com certeza. Tinha canaviais aqui que não tinha nada. Esses dias já tem algum broto saindo. Hoje eu já vi coisa linda, sabe? Coisa que eu passei 10 dias atrás, dava depressão. E hoje a gente já se empolga e fica animado. Exatamente. Então, é o que eu falo para todo agrônomo. Andar numa lavoura, seja qual for, nós que andamos, vamos falar dos canavieiros, né? Uhum. Andar no canavial de normalmente de junho até setembro, começo de outubro, a gente anda porque precisa, mas já é desanimador. É deprimente. Olha, porém, andar num canavial de novembro até fevereiro, março, falei, vocês não deixem de andar porque é a hora que a gente enche, a gente carrega as baterias. Uhum. Porque você começa a ver resultado daquilo que você tá, da sua expectativa. Você vê uma cana crescendo 1,5 tonelada por hectare por dia nessa época, né? Você passa uma semana, outra semana você passa, você fala, não é possível, quer dizer, cresceu tanto. A gente vê quem tem o amor pela cultura, né? Ver aquilo que você participou, construiu, né? E crescendo. E faz parte da nossa vida. Você não pode só ficar deprimido. Se você não aproveitar ir para o campo nos dias de barro também, você não vai... Atolar, sujar a bota. Isso. Você não vai aproveitar o período que você é gratificado pelo crescimento, por tudo aquilo que você procura, né? Então, perfeito. Eu queria agradecer ao senhor por esse bate-papo. Você acabou comigo, hein, Nilson? Eu me chamar de senhor no último minuto, mas tudo bem. Eu apanho o senhor de você e do Erickson. Os dois sempre ficam bravos. O Erickson fala, o senhor está no céu. O senhor fica bravo.
Mas enfim, Marinho, eu agradeço muito a sua atenção por participar com a gente, trazer toda a experiência de uma vida toda dedicada à cana-de-açúcar e principalmente esse lado otimista, né? Num momento desse, passamos por dificuldades, agora vendo a beleza tanto até da parte difícil do fogo, né? E agora a da chuva, que todo mundo esquece que a chuva tem o lado bonito, mas também tem o lado trágico. Chuva demais às vezes pode provocar tragédias, né? Tudo tem seu lado bom e ruim na vida. Então essa experiência é muito gratificante poder o senhor compartilhar com a gente. Tá joia? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero não ter chocado algumas opiniões com as minhas, né? Mas é realmente o que eu penso e não, eu vivi assim 50 e tantos anos, eu não errei tanto. Eu não me decepcionei demais e nem... você não pode pôr as expectativas acima das possibilidades, né? Uhum. Esse é um segredo de você não ficar tão decepcionado, mas eu consegui graduar esse otimismo, mas sempre eu procuro olhar pelo lado melhor. Esses dias eu estava lendo um artigo de uma autoridade falando que existe sim uma classe de pessoas pessimistas e otimistas. Então, eu me encaixo no lado dos otimistas. Você quebra a cara muitas vezes, não acontece o que você gostaria, mas pelo menos você não sofreu antecipadamente. Tá certo. Tá jóia, mano. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E todos vocês, amigos da Canaplan, esse foi o Canaplan Cast, mais um episódio. Agradecemos pela sua audiência e convido para participar. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, enfim, a gente tem um canal por onde pode ser recebida essas perguntas, sugestões de pessoas para serem entrevistadas, enfim. Fiquem à vontade e um grande abraço a todos vocês.